Fala, Falso 9, passando aí para agradecer o carinho e valeu mesmo, tamo junto. Que isso, meu 10 da zaga, eu que tenho que te agradecer. Na verdade, quem tem muito a agradecer, não só a você, quanto ao Léo Pereira, é o Felipe Luiz, que pode, a partir de vocês dois, com bastante ajuda do Rossi e alguma ajuda dos laterais, formar o que ele quer para fazer o estilo Flamengo. E esse estilo Flamengo passa de forma determinante por esses dois Léos que tem sido a alma do time do Felipe Luiz, e eu vou te mostrar todos os motivos pelos quais eles são sim a alma desse time, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. A capacidade que os dois Léos têm de construir jogadas são um dos óbvios motivos pelos quais eles são sim a alma do time do professor Filipinho. Mas esse não é o único motivo, mas isso não quer dizer que a gente não vá abordá-lo. Uma das estratégias, né, que eles têm é de fato cadenciar o jogo, como se fossem mesmo os meias. E algumas dinâmicas acontecem, né, e já aconteciam também na época do Tite, quando a bola vai ao Rossi, esses caras costumam abrir para tentar empurrar os laterais para frente e atrair o Pulgar de alguma maneira. O Pulgar ou o De La Cruz numa segunda fase, quando o Rossi sai de cena, entra no meio deles e eles passam, aproveitando o pé dominante deles, construir o jogo alternadamente. Agora é o Léo Pereira quem progride, vai carimbando como esse meia construtor de início de jogada e jogando com os dois pés numa enorme facilidade, um jogador muito técnico, né? Dentro dessa capacidade de construção também existe a possibilidade de executar bolas longas de forma magistral. Os dois jogadores são muito bons nisso, os dois zagueiros do Flamengo, e eles são capazes de acionar os jogadores de frente em um só toque, sem pensar muito, e o fato de fazer as jogadas rapidamente acontecerem faz toda a diferença. A velocidade essa que a gente também encontra para ver os passes entrando entre as linhas. Não é tão comum que os jogadores executem esse tipo de passe, e menos comum ainda que eles façam isso de forma tão rápida. Aqui o Alexandro aponta para o Léo Ortiz, que ele vai atacar o espaço nas costas ali do Romero, que está fechando a linha de passe, e o Léo Ortiz, por sua vez, sem constrangimento nenhum, vai dar de canhota um passe entre as linhas e fazer o Flamengo progredir no campo. Aliás, falando de Léo Ortiz, essa é a especialidade da casa. O passe entre as linhas é a especialidade da casa, e se ele identificar que tem um parceiro posicionado e que há uma possibilidade da bola chegar lá, ele vai executar muito rápido, com muita confiança, e muito raramente vai errar, tá? É incrível como ele encontra esse passe por dentro e faz o Flamengo progredir sem errar. Geralmente o jogador pode fazer esse tipo de jogada, mas acaba cometendo um número alto de erro porque essa jogada é arriscada. O Ortiz erra pouquíssimas vezes e tenta bastante e muito rápido. Até por tentar rápido, pega a defesa desprevenido e o passe entra. No caso do Léo Pereira, o passe mais comum, né, a maior ocorrência dele é esse passe até o lateral que está aberto. Ele costuma dar também sem pensar, muito rápido, e essa janela sempre entra. É uma janela um pouco mais fácil, mas ele sempre coloca na profundidade. Aqui a gente vai ver o primeiro gol contra o Bahia, e vai notar que essa jogada começa de uma troca de passe entre os dois Léos. O Léo Pereira primeiro progride lá, aciona o Ayrton Lucas, recebe de volta, e agora ele vai acionar o Léo Ortiz. O Léo Ortiz vai receber essa bola e vai meter uma trivela, uma rosca na bola aí, para já colocar o Wesley na profundidade, né? Sem ninguém entender o passe que ele ia fazer. O Wesley tenta acionar o Arrasca na profundidade e a bola não entra. E aí ele volta no Ortiz e a mesma jogada vai se repetir. O Ortiz tá observando o movimento, tem o movimento do De La Cruz pedindo passe, tem o Wesley tentando atacar o espaço, esse meio espaço, né, entre o corredor lateral e o corredor central, mas ele vai identificar o Arrascaeta achando o mesmíssimo espaço, e o Wesley, que já carregou a marcação, agora ataca o espaço às costas desse marcador, vai cruzar e do rebote vai sair o gol. Ou seja, o gol começa
numa pressão exercida a partir desses dois zagueiros construindo, né, e construindo calmamente como meias, que são. Gente, o futebol mudou e o centro do campo passou a ser muito denso de atletas. Logo, não é absurdo dizer que os grandes armadores dos times que pretendem ficar muito tempo com a bola são os zagueiros. Esse movimento já aconteceu em outros esportes. Sempre que o espaço fica concorrido demais, como o espaço é um fator limitado desse jogo, né, ele não vai aumentar o campo e a capacidade física dos atletas aumenta. Como esse espaço ele é limitado, ele permite que as marcações fiquem melhores. E como a marcação fica melhor numa zona mais avançada do campo, passa a ser cada vez mais exigido que os zagueiros saibam jogar bola, porque eles são os construtores, eles são, por via de regra, quem vai dar mais passe num jogo de futebol. Se eles puderem trocar esses passes de forma produtiva, muito melhor, né, gente? Aqui o Rossi, de novo, vai encontrar os zagueiros bem abertos, o Léo Ortiz tá lá como se fosse um lateral, enquanto isso o De La Cruz já se projeta para receber como se fosse numa triangulação, né, numa dinâmica de terceiro homem, e o Ortiz vai dominar e no segundo passe já vai encontrar já um passe um pouco à frente dele e ele já vai armar um ataque rápido, né, que gera no lado oposto ali da bola uma situação de 1 contra 1. Um time que consegue executar esses ataques rápidos muito por conta da capacidade desses zagueiros de fazer passe. Aqui o Léo Pereira fazendo aquele tipo de passe já na profundidade que eu mostro para vocês, que eu falei para vocês. E tem uma outra coisa que o Léo Pereira faz muito bem, assim como o Léo Ortiz, que é encontrar o espaço e carregar a bola. Tem um lema que se fala na análise, né, que é bastante feliz nesse caso, que é o conduzir para libertar. Então aqui o Léo Pereira vai se projetar nesse espaço com a bola e vai abrir várias linhas de passe, vai libertar vários companheiros com isso. E aqui ele quase consegue fazer o passe final já para o Gabigol, que atacava a última linha do adversário. Vamos falar de zagueiro na defesa agora. Eu sei que essa é a zona de conforto principal que eles precisam dominar. Pois é, com o Felipe Luiz esses caras vão jogar muito alto, tá? Quase na linha do meio de campo o tempo inteiro. Então aqui tá o Flamengo muito alto, com o Bahia saindo para um contra-ataque. Nesse tipo de ocasião, o goleiro precisa jogar adiantado para fazer o que a gente chama de controle da profundidade. Ou seja, se a profundidade está toda aberta, um cara rápido vai ganhar na corrida, só não vai ganhar se o goleiro estiver jogando mais adiantado. Se ele jogar adiantado, ele reduz o campo útil e consegue se antecipar a esses jogadores. A gente vai sempre ver o Rossi jogar muito adiantado, tá? E ele precisa de fato fazer isso. Se não fizer isso, o Flamengo pode ser um alvo fácil para adversários com jogadores velozes. Mas eu ainda não falei tudo. Aliás, gente, deixa o like no vídeo, já passou um tempão e eu nem pedi ainda para vocês. Deixa o like que dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo. Gente, tem muito mais coisa que esses caras fazem e que faz o Flamengo de Felipe Luiz ter, de fato, o estilo Flamengo. Um dos fatores é de que eles estão sempre prontos para correr para frente, porque jogam alto e também porque precisam interceptar jogadas. E essas interceptações muitas vezes são orientadas, seja os desarmes, seja as interceptações, ou seja, você no mesmo momento faz um alívio, né, tira a bola da sua defesa e dá um passe para um companheiro livre. Tudo isso ao mesmo tempo, tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz são mestres nisso. E essa aqui foi lindíssimo, né? O Léo Ortiz está vendo aqui a bola na profundidade, já viu com a visão periférica dele o Wesley livre, e ele já arma um contra-ataque, né? Colocando essa bola para o Wesley, mesmo correndo um risco, né? Porque para ele não é risco, porque ele confia muito no próprio futebol. Vocês querem um dado para exemplificar o quanto isso é importante? Lá vai o dado então. O Flamengo do Tite fazia 13,5 alívios por jogo, em média. Alívios, segundo o glossário do iScout, significa uma ação de um jogador
que quando tem uma outra opção, seja passar a bola ou segurar a bola, decide limpar a jogada e colocar a bola ou num passe longo muito à frente sem o destinatário correto, ou quando joga essa bola para fora. O Flamengo do Tite fazia 13,5 alívios por jogo. E o Flamengo do Felipe Luiz, até aqui, claro que são só 2 jogos, fez em média 3,5. 3,5. É um número muito, muito menor. Muito menor porque os zagueiros que estão jogando são mais propícios para fazer esse tipo de proposta e também porque certamente há uma orientação para que corram esse tipo de risco e executem esse tipo de jogada, jogando sem se proteger e jogando para o bem de um time mais dominante. Esses detalhes fazem de um time muito dominante, mas eu ainda não falei todos. Aqui o Bahia recuperou a bola, inverte o corredor e o Ayrton Lucas já vai saltar ali para fazer o combate, mas enquanto ele salta, a defesa inteira salta também para manter a linha de impedimento bem alta, como eu tinha mostrado para vocês, que é uma premissa desse time. A bola vai tentar entrar nas costas do Ayrton, mas o Léo Pereira já retoma, armando num passe relativamente longo. É pro Bruno Henrique, que já encontra uma situação de 3 contra 3 na última linha do Bahia. Erra o passe ali, mas quase que é gerado uma chance de gol. Ayrton Lucas marcando o Ademir, a bola entra na área, o Léo Pereira faz a recuperação, tocando, e já vai fazer o segundo passe, encontrando o Alcaraz completamente livre, com muito sangue frio, né? Muito sangue frio. E os meias e volantes ali muito atentos, porque sabem que a orientação não é mais colocar essa bola para fora. Aqui, um lançamento. E a bola vem pro Léo Pereira rebater de cabeça. Tá ganhando o jogo, já tava no fim do jogo, joga essa bola pela lateral e dá um grito, faz o sinal de força e berra pra torcida gritar teu nome. Não, meu parceiro, passe pro Pulgar, que ele tá livre. E aí, ele vai fazer o passe na mesma hora, né? E o Flamengo vai poder progredir. Aqui vai mais um ponto. O Flamengo passou a marcar individual os seus adversários quando marca alto. Isso quer dizer que o time fica sem sobra. E cabe ao zagueiro do lado onde a jogada estiver acontecendo também buscar algum encaixe. E sim, correr risco. Sim, entregar espaço às costas. Mas o outro zagueiro do outro lado tá ali para cobrir esse espaço às costas. Aqui, Corinthians dá o passe por dentro, tá todo mundo encaixadinho, o Léo Ortiz vai saltar e vai fazer a recuperação da bola. O juiz inacreditavelmente marcou falta, não foi nada, deu cartão para ele. Isso vai acontecer agora, a gente vai entender o balanço, né? Todo mundo encaixado do lado esquerdo, o Corinthians vai conseguir ali inverter o jogo. Já era segundo tempo, o Flamengo um pouco mais desgastado nessa pressão alta. A bola vai pro entrelinhas e olha quem aparece. Léo Ortiz, e obriga o adversário a recuar essa jogada e iniciar de novo uma construção que poderia ser um ataque rápido promissor, mas não é, porque a porta tá fechada. Um time que corre pra frente e fecha a porta, passando por zagueiros que não tem medo de fechar essa porta e de ficar expostos, mesmo com a bola descoberta. Aqui, o Garro recebe o passe, a bola tá descoberta, ele tá livre. Não é por isso que o Léo Ortiz vai correr para trás. Ele vai seguir orientado para frente e vai conseguir fazer uma belíssima interceptação. E não é só ele. A gente vai ver o parceiro dele também fazendo. Aqui o Corinthians encontra um buraco no meio de campo do Flamengo que vai aparecer muitas vezes, tá, gente? Essa estratégia de marcar gera, sim, espaço. Vai encontrar esse buraco e vai colocar a bola nele. O Léo Pereira entende que a bola tá descoberta, entende que é uma situação de risco, entende que vai deixar espaço às costas, mas não se importa e corre para frente ali, evitando que o Corinthians consiga progredir e mantendo um Flamengo dominante, que é a estratégia de Felipe. Durante muito tempo a gente ouviu que um grande time começa por um grande goleiro. É claro que o grande goleiro nunca vai ser mal, mas a grande verdade é que grandes times que pretendem ficar muito com a bola e dominar muito seus adversários precisam sim de grandes zagueiros capazes de trocar passe, capazes de correr para frente, capazes de confiar no próprio jogo e de passar também essa confiança para os seus colegas, capazes de correr certos riscos e de, apesar deles,
fazer dessa estratégia uma estratégia vitoriosa. Esse tipo de situação demanda coragem do técnico de um time de massa que se expõe a ser chamado de burro por causa disso, mas também coragem dos atletas que não jogam se protegendo e a partir disso estão ali dispostos a ser craques ou de serem vilões eventuais quando essa jogada acontecer de forma incorreta. É óbvio que isso vai acontecer em algum momento, resta saber quando, mas entre créditos e débitos, a longo prazo a estratégia é muito positiva e vitoriosa. Queria no final desse vídeo mandar um beijo pro jornalista Fred Gomes, grande amigo meu, que foi quem gravou o vídeo ali, que o Léo Ortiz mandou pra mim pra agradecer o apelido, né, que eu dei pra ele de camisa 10 da zaga e o carinho aqui que a gente dá. Mas Ortiz, não se engana não, tá? Começa a jogar mal pra tu ver se a gente não vai te criticar, tá bom? Muito obrigado e eu fui.